tem um policial militar, nem sei se talvez tem muito policial militar, não. É delegado que ficou famoso no YouTube. Como chama, Paulo? Delegado da Cunha. O da Cunha. Eu sei que muito pessoal da Civil não gosta do estilo que ele faz, de expor as operações, etc. Assim, né? Mas ele falava assim, não sei por que o pessoal das organizações gosta tanto de Praia Grande, porque os caras sempre tá na escuta, o cara fala assim, onde ele tá indo? Tá indo pra Praia Grande, mas por que será? Vai pra outra praia melhorzinha, não sei. Ele falava isso daí nos vídeos talvez dele. Seja condição, talvez seja condição geográfica, talvez seja tenha relacionado a rotas de fuga, né? Talvez possa eventualmente ser relacionado a uma questão talvez de baixo efetivo de policiais, né? Antes de eu Difícil saber. Te perguntar do contrário, que é Jaú, que você passou por lá também, deixa eu te fazer uma pergunta que eu fui falar do da Cunha, que eu lembrei. O que você acha? Você tem uma opinião formada sobre o que ele faz? Assim? Olha, na verdade, assim, o senhor não faz isso. O colega, né? Vamos falar, o Carlos Alberto da Cunha, né? É um colega que sempre, ele trabalhou, né? Ele é oriundo da Baixada Santista, ele é santista, ele é nascido em Santos, né? Eu trabalhei lá em Santos, em épocas diferentes, né? Ele foi delegado da Delegacia de Investigações Gerais lá, sempre foi tido como um bom policial, né? A gente tem que entender a realidade, né? E que as coisas mudam, né? E que hoje as redes sociais, as mídias sociais, os streamings, fazem parte do dia a dia do cidadão, da sociedade, né? Alguns policiais, né, têm assim, uma ideia de que o da Cunha youtuber ele ficou muito maior do que o da Cunha delegado. Isso. Né? E isso talvez, de alguma maneira, tenha atrapalhado, né, o segmento da carreira dele. Eu não sei te dizer se eu tenho uma opinião formada por não conhecê-lo pessoalmente, não conhecer a fundo o trabalho dele. A questão da divulgação das operações policiais, veja, eu trabalhei muito tempo em delegacia especializada. Divulgar ações policiais, eu não sei como é que isso é feito, tá, Ed? Se você se você filmar aquilo sem corte, se aquilo não for editado, isso pode se transformar num problema gravíssimo, né? Porque toda ação policial ela tem risco. E riscos que são inerentes à atividade policial, porque do outro lado você nunca sabe o que você vai encontrar. Né? Então, eu não sei se eu concordo muito com isso, sabe? Eu acho que a nossa atividade é uma atividade que lida com bens jurídicos que são muito sérios, né? Vida, liberdade, né? Exposição de pessoas. Quando você está expondo alguém durante uma operação, aquela pessoa, talvez ela ainda nem esteja na condição sequer de investigada. E aquela pessoa está sendo exposta. Né? Isso é problemático. Né? Agora, ele investiu nisso, se deu muito bem, né? Segundo ele mesmo divulga, é o maior canal policial no YouTube do mundo. Ele tem nos 3 canais dele, pelo que ele divulga, algo em torno de 10 milhões de seguidores, né? E é evidente que isso se transforma numa voz extremamente poderosa. Isso é inegável, né? Hoje, em mídias sociais, hoje você ter 10 milhões de pessoas te seguindo, né, te torna uma potência. Isso é inegável. Agora, o problema é quando você mistura isso ou confunde isso com a sua atividade. O grande problema, eu vou trazer para minha voz, não do doutor, foi o que eu estou falando, o grande problema lá que o pessoal achou, que assim, não tem... nas mídias sociais você precisa de conteúdo quase diário. E na vida do delegado de polícia não tem conteúdo, operação diária para você publicar todo dia. Sim. Então, às vezes, ele acabava
Não, assim, não era uma operação, ele saía para dar uma volta de viatura fingindo que estava indo para uma operação, e esse daí foi o problema que ele teve lá, que ele foi afastando, não era uma operação. Aí publicava, o cara falou, mas você fez operação ontem? Peraí, não... Eu acho que teve uma situação também muito que talvez você tenha acompanhado, alguns dos seguidores aí do podcast tenham acompanhado, e teve uma situação assim que eu reputo muito desagradável, de uma coisa que ficou pública, uma altercação, uma briga dele com o delegado-geral na época, né, uma coisa que, sabe, eu acho que não cabe, né? Porque você está misturando hierarquia institucional com trabalho de youtuber. E aí, acho também que, óbvio que também é compreensível que, à medida que ele estava sendo, de alguma forma, atacado através de mecanismos administrativos internos, né, ele usou a voz e a penetração que os canais que ele tem para fazer a defesa dele, né? Agora, para dizer para você se ele está certo, se ele está errado, né? O que ele tem, eu não conheço os procedimentos administrativos que foram instaurados contra ele. Eu sei que são vários, né? Mas eu não sei exatamente o que foi apurado, né? A questão da monetização aí dos canais, né? Aí você tem que ver a questão da nossa lei orgânica, o que ela permite, o que ela não permite, né? A gente tem um regramento que a gente tem que seguir, né? E a gente não pode... Ele tá usando equipamento público para produzir o canal dele. Exatamente. Então aí isso foi uma das... Acho que esse foi uma dos procedimentos administrativos que ele respondeu, foi exatamente isso: usar equipamento público, né, para fins particulares, tendo em vista que ele... tanto é que, se você pegar lá no início, né, ele fala para todo mundo que esses canais não eram monetizados. E ele diz que ele monetizou a partir do momento que ele foi afastado das funções dele, né, como ele mesmo diz, que retiraram o armamento dele, né, que tiraram ele das operações, né, e ele teve uma redução drástica de ganho, ele teve que pedir um afastamento por 2 anos sem vencimentos, e depois ele retornou, enfim. Né? Mas é uma análise muito difícil de fazer, porque tem uma subjetividade muito grande aí. É difícil você dizer, olha, o cara está certo, está errado. Né? São fenômenos, né? Eu sou de uma polícia onde a gente não tinha esses mecanismos que a gente tem à disposição hoje. E, óbvio, eles são muito bem-vindos. Né? Eu sempre digo que acho que tem poucas... Duvido que tenha alguma outra instituição mais fiscalizada do que a polícia hoje, né? Porque todos fiscalizam o trabalho policial, né? Hoje, com um aparelho desse, você fiscaliza a atividade, uma ação policial.